Bom dia, Didi. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo. Muito bom dia. Sejam bem-vindos nessa nossa semana que se inicia, nessa segunda-feira mais do que abençoada, nesse acordar cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vindo. E a gente aqui continua o nosso processo, o nosso progresso educativo, instrutivo e muito maior para a nossa própria transformação. Que a gente está usando a Bíblia como um guia de orientação, um livro de informação, e a gente está aí caminhando já para o fim de uma jornada cumprida, hein? Que a gente fez a leitura do livro de Jó, né? São 42 capítulos, a gente vai fazer hoje a leitura do capítulo 36 e a gente já aproveita e coloca aquele tempero, aquelas análises, aquelas situações que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, outras situações que são pertinentes àquele momento, então a gente começa a trazer sempre aí discernimento. Então seja muito bem-vindo você que está aqui, né, sempre contribuindo e prestigiando. Se você tiver pergunta, faça. Se você tiver comentários que sejam pertinentes, façam. É muito legal quando a gente tem essa interação. E hoje a gente vai estar aqui nessa leitura do capítulo 36 e a gente já está caminhando para o fim dessa nossa jornada. E hoje continua, né, dentro desse capítulo 36, o Eliú, que era o mais jovem daquelas pessoas que estavam ali debatendo com Jó. Ele continua o discurso dele e são 33 versículos nesse capítulo 36. E eu peço para você manter a tua mente aberta, o seu ouvido seletivo e o coração ensinável. Sempre com essa postura. Agora, como nós aqui, o propósito é contribuir com conteúdos que edificam, que traz a linha de raciocínio, não é só comédia, não é só felicidade, são informações que realmente a gente possa trazer e transformar o nosso dia, a nossa semana. Então desejo a você que você seja mais do que abençoado com essas palavras que a gente vai ler agora e que fichas caem para você discernir os seus comportamentos e o seu procedimento nessa vida de hoje. Então vamos começar a nossa leitura. Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Me mandam um joinha se estão escutando bem, se a música atrapalha, se tá legal nesse tom. Me deixa saber para a gente poder começar a fazer a leitura e depois da leitura sempre fazer o nosso debate, nosso bate-papo sobre as observações que a gente tem em cima dos capítulos que a gente tá lendo aqui. Manda um joinha para mim se está ouvindo bem, por favor. Então aqui é o Jó 36, vamos começar a fazer a leitura de 1 a 33 versículos, tá? Então, Eliú também disse... Obrigado, Dish. Isso aí. Obrigado pela informação. Eliú também disse: tenha mais um pouco de paciência comigo. Obrigado, querida. Eliú também disse: tenha um pouco mais de paciência comigo enquanto eu explico, pois ainda tenho palavras para dizer a favor de Deus. Falarei tudo o que sei e declararei que a justiça pertence àquele que me fez. De fato, as minhas palavras não são falsas, e aquele que é perfeito em conhecimento aqui está, diante de você. Realmente Deus é poderoso e não rejeita ninguém. Ele tem grande entendimento, não preservará a vida dos maus, mas fará justiça aos aflitos. Não desviará os olhos dos justos, ele os faz sentar em tronos com reis, e eles são enaltecidos para sempre. Mas, se eles são presos com correntes e capturados com cordões de aflição, ele lhes mostra o que fizeram, suas transgressões resultantes do seu orgulho, abre o ouvido deles para a correção e lhes diz para se afastar do que é mal. Se obedecerem e servirem a ele, terminarão os seus dias na prosperidade, e os seus anos serão agradáveis. Mas, se não obedecerem, perecerão pela espada, e morrerão sem conhecimento. Os que têm coração ímpio guardarão ressentimento, e não clamam por ajuda, mesmo quando eles o prendem. Eles morrem enquanto ainda são jovens, desperdiçam a vida entre os prostitutos de templo.
mas também salva os atribulados durante a sua aflição. Abre o ouvido deles quando são oprimidos. Ele tira você das garras da aflição e o leva a um lugar amplo, onde não há aperto. E você será consolado com excelente alimento na sua mesa. Então, você ficará satisfeito com o julgamento dos maus, quando o julgamento foi proferido e a justiça prevalecer. Mas tome cuidado, para que o furor não o leve a agir com rancor, e não se deixe desencaminhar por um grande suborno. Será que o seu clamor por ajuda ou o seu esforço árduo livrarão você da aflição? Não fique desejando que chegue a noite. É quando as pessoas desaparecerem do lugar. Tome cuidado para não se voltar para o que é mal, escolhendo isso em vez de aceitar a tribulação. Veja, Deus é sublime em poder, que é instrutor e é semelhante a Ele. Quem direcionou o seu caminho ou lhe disse, o que fizeste é errado? Lembre-se de enaltecer os atos dele, sobre os quais os homens cantam. Todos os humanos os veem. O homem mortal os olha de longe. A grandeza de Deus está além da nossa compreensão. O número de seus anos foge ao nosso entendimento. Ele puxa para cima as gotas de água. O vapor se condensa e se forma para formar a chuva. Então as nuvens derramam, despejando-a sobre a humanidade. Será que alguém pode entender as camadas de nuvens? E os trovões que saem da tenda dele? Seja como ele estende o seu relâmpago sobre ela e cobre as profundezas do mar. Por meio dessas coisas, ele sustenta os povos, dá-lhes comida em abundância. Nas suas mãos ele esconde o relâmpago e direciona contra o alvo. O seu trovão o anuncia, até mesmo o rebanho anuncia quem se aproxima. E assim a gente leu o capítulo 36 do livro de Jó. E façamos uma boa semana com essa leitura, e agora a gente vai passar aqui dentro de uma possível interpretação desses versículos, né? Porque como é uma época lá no passado, aonde as pessoas que tinham qualquer tipo de problema, elas eram acusadas de uma má relação com Deus. Sempre. Tem algum problema, era alguma má relação com Deus. E que no fundo, não deixa de ser uma verdade, porque Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então ele sabe o que você pensa, o que você fala, o que você sente. Ele sabe aonde você está, o que você está fazendo. E ele também está aí dentro de você, e a gente pode chamar isso de um grau de consciência. Se você está consciente ou não, o problema é teu. Mas você sabe que as coisas que a gente faz ou deixa de fazer, o maior acusador que já tem entre nós, que não é o Satanás, não é o diabo, é a nossa própria consciência. Não existe crime perfeito. Tem uma música do Engenheiros do Havaí que sempre eu falo aqui, somos suspeitos de um crime perfeito, mas crime perfeito não deixa suspeitos. E aí essa acusação é feita por nós mesmos. E aí a gente começa a ter conduções nos nossos comportamentos que elas não são das mais saudáveis, e aí começamos a ter consequências dessa situação. Não é que Deus está punindo. Deus, ele não veio para punir, ele só veio para cumprir. Quem disse isso mesmo já foi até o próprio Jesus Cristo, muitos anos depois dessa história de Jó. Cristo falou, eu não vim para punir, eu vim para cumprir. Por quê? Para ganhar consciência de que o bem e o mal quem faz é você. E você precisa aprender a fazer as melhores escolhas. Então, se a gente começar aqui pensando que nesse discurso do Eliú, que é o menino jovem que está acusando ali Jó, sobre aquela situação, ele fala realmente de fato algumas coisas que são interessantes, que é a sabedoria e a justiça de Deus. E ele fica argumentando que Deus sim é todo poderoso e justo. Então você não vai ter nada daquilo que você não merece. Ele recompensa os justos e pune os ímpios. Isso daí é uma maneira dele entender. No caso de Jó, a gente vai continuar estudando até o final esse livro. No caso de Jó, parecia assim ser alguma coisa meio que
esquisita, parecia que era uma aposta entre Deus e o diabo. Se você voltar a toda essa playlist que eu estou aqui fazendo, você vai ver que desde o primeiro e do segundo capítulo, Deus e o diabo ficam ali parecendo, fazendo uma discussão sobre a Jó, e Deus permite que o diabo faz o que quiser ali com Jó, para que ele fosse realmente reconstruído ou destruído pelo diabo, né? Só não podia tocar na vida dele. E aí fica uma situação bem delicada, né? E se a gente percorrer pelo texto de hoje, o que a gente pode aprender com isso? Primeiramente, a gente deve aprender uma prática que é extremamente desafiadora para as pessoas no dia de hoje. Porque todo mundo quer falar muito, mas poucas pessoas querem ouvir. Então, quando nos versículos iniciais, esse rapaz Eliú, ele fala no seu discurso para considerar algumas verdades que ele tem para revelar. Então, o que ele está pedindo? Ouça. Né? Então, ele mostra confiança nas palavras dele. E as pessoas também querem falar mais do que ouvir, mas também fale com autoridade, fale com propriedade. Então, tem esses dois que eu pego e estratifico disso. Então, quando você for uma pessoa que tiver autoridade, todo mundo vai parar para te escutar. Quando você tiver um conteúdo bacana, todo mundo vai parar para te escutar. É isso que você tem que entender. Então, você quer ser mais escutado? Tenha qualidade nas suas palavras, tom de voz, tenha uma autoridade. E aí as pessoas vão te ouvir mais. E sempre aquele que fala e que ouve tem que ter uma ponderação. A gente tem que ter esse discernimento na nossa própria vida. Boa semana, Tionia, pra gente aí sempre. E quando a gente começa a entender e reconhecer essa grandeza que há em todos nós, né, e essa grandeza de Deus e a justiça dele, isso não é bíblico, tá, pessoal? Todo mundo fala que é bíblico, mas não tem na passagem da Bíblia. Que não cai um cabelo da tua cabeça e não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Tem referências parecidas, mas isso não é bíblico. Mas não deixa de trazer um discernimento e um empoderamento de que isso, a gente tem aí um discernimento que Deus está cuidando da gente. E ao mesmo tempo também, como você sabe, se Deus já sabe que vai cair um fio do cabelo da tua cabeça, ou uma folha de árvore, e que o teu livro da vida já está escrito antes mesmo de você nascer, esse lance do livre-arbítrio, ele gera uma polêmica, né? Será que você tem livre-arbítrio mesmo? Você vai fazer suas escolhas e elas vão cair para o lugar que já está definido. Então eu acredito sim que vale ter o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nosso, ele vale quando? Agora. Agora, decide aí continuar escutando o que eu estou falando ou sair. Aí agora você decide sorrir ou ficar triste e reclamando. Ou agora você decide, então sempre o teu agora ele vai te definir. Então nesse seu agora, tenha bom discernimento. Sinta mais o teu coração e tenha uma racionalização. Mas primeiro você sente que faz sentido. Fez sentido, você racionaliza. Racionalizou, fica aqui mais. E aí você vai começar a reconhecer essa grandeza de Deus, porque ela tem o intuito de só melhorar a vida de todos. E esse lance de que a gente tem uma afinidade com a falta de perdão, com os castigos de Deus, é muito sobre a forma como você foi criado também. Se você foi uma pessoa misericordiosa, amorosa, você foi criado com um lar de compaixão, de perdão, de inclusão, você vai ver que a tua relação com Deus também vai parecer ser desse jeito. Mas se você for de um lado que você sempre foi punido, que você foi castigado, não sei o que, você também vai ter a noção de que Deus age desse jeito. É muito louco essa caminhar do autoconhecimento. Por isso que eu falo para você, invista. Se você tiver cada centavo teu, se tiver uma grana, guarda lá, investe para você poder ter mais estabilidade, segurança, curtição, mas invista o teu dinheiro no autoconhecimento, porque vai desbloquear muita coisa que está te atrapalhando nessa vida. E aí, dependendo daquele investimentozinho que você fez num curso, num treinamento, num desenvolvimento, te abre a mente para você viver uma vida cada vez mais próspera, mais digna e mais feliz, resgatando tudo aquilo que você não fazia nem ideia que você teria de possibilidade, mas agora com o autoconhecimento. Você consegue juntar tudo aquilo que você já sabe com aquilo que foi adquirido nesse processo de autoconhecimento,
E aí você começa a sentir realmente benefícios para que você tenha resultados que vocês nunca tiveram antes. Então aí nessa jornada, você reconhecer a disciplina de Deus, na verdade é você reconhecer a tua própria disciplina. Isso que é legal. Esse ato de amor e correção é algo que motiva a gente a... Eu não gosto de usar a palavra se arrepender daquilo que foi feito, porque é retomar e tomar um novo curso e buscar a vida que você tanto deseja e uma vida que possa ser abençoada para si mesmo e principalmente que você seja uma bênção na vida dos outros. Quando você entender que é mais sobre o que você faz com os outros do que fazem com você, o jogo muda. Assim foi São Francisco de Assis, como ele entendeu, né, que era mais sobre perdoar do que ser perdoado, amar do que ser amado, ajudar do que ser ajudado. Esse cara entrou para a história. Então, perceba, só que só consegue amar mais do que ser amado quem se ama. Só consegue ajudar mais do que ser ajudado quem se ajuda. Só consegue perdoar mais do que ser perdoado quem se perdoa. Então é tudo sobre você. E aí, dentro dessas análises psicológicas, análises práticas e os benefícios, a gente destaca essa recompensa de ser obediente. Então, obediente a quê? Obediente ao seu nível de consciência, que é a percepção de Deus falando com você. Obediente significa saber ouvir. Você mesmo conversa com você e nessa conversa tua, Deus conversa também. E ele dá um recado bem claro para você. E às vezes fala, não faça isso, você vai lá e faz e toma na cabeça. E aí você tem a percepção, opa, agora faz isso, você não faz, e você se arrepende, puta, eu devia ter feito isso, olha que legal que aconteceu. Então começa a ter mais um pouco de tranquilidade, mas para isso você tem que trabalhar teu corpo, para você entender essa dinâmica, respirar melhor, você tem que ter posturas físicas melhores, e isso tudo é treinável. E aí você começa a ganhar mais consciência e ter um domínio mental. E naturalmente você vai ter o espiritual convivendo mais em harmonia. Porque o teu espírito está pronto, só que ele está vivendo as experiências do teu corpo e da tua mente. Quando você une essas três inteligências, emocional, a positiva e a espiritual, você junta o corpo, a mente e o espírito, tudo, num momento que você pode fazer alguma coisa, que é agora. E quando você começa a seguir esses caminhos, você experimenta algo que transcende o entendimento, que é a paz. Você começa a ter cada vez mais prosperidade, você começa a ter alegria e você começa a se tornar cada vez uma pessoa mais interessante do que interesseira, porque você tem as relações que você tem por interesse. Mas como você se torna interessante, as pessoas vão se relacionar pelo interesse delas de estarem próximo de uma fonte de luz que é você. Mas não tem problema, você ilumina a sua fonte, o teu recurso. A fonte aonde você bebe, ela é inesgotável. Por isso que Cristo falou, se quem beber da minha água nunca mais terá sede. E é isso que você tem que entender, essa água, ela já está, é uma fonte viva de bênçãos. Mas ela tem muito mais a ver com a qualidade de como você pensa, como você sente, como você age, como você fala, quais são as suas condutas, porque é isso que te conecta com uma frequência ou com outra. Então o autoconhecimento é libertador. Tá fazendo sentido para você? Faz um joinha se está fazendo sentido, deixe eu sentir você com relação a isso. E esse movimento que a gente está fazendo da leitura do livro de Jó, ele tem muito mais a ver com você do que qualquer outra coisa. E aí a gente, por mais que você vê o sofrimento de Jó, por mais que você vê os amigos dele acusando ele, que ele é o culpado disso, já já a gente vai começar a ver a mudança do jogo. Então a gente tem o capítulo 37, 38, 39, 40, 41, 42. A gente tem essa semana, mais a segunda-feira da semana que vem, mais segunda e terça da semana que vem, a gente fecha esse nosso processo. Obrigado, Di. Faz sentido, é isso aí. E aí, se faz sentido, você precisa começar a cada dia que você esteja aqui, no seguinte minuto que desligamos da live, você tem que colocar isso em prática. Legal, Di, olha aí, Geise, é isso aí.
O Gervasião, meu parceiro, tá aí. Geisio, tá, não, tá aí. Você, que bom que tá fazendo sentido. E aí a gente vai começar cada vez mais. Só que qual é o grande segredo? Pegou, fez sentido aí para você que fez o joinha e até mesmo para você que não fez o joinha ou você que está assistindo gravado? A maior dica que eu te dou, um único situação que faz mudar as coisas, chama-se ação. Então, a partir de agora que você pegou essa informação, que quer dizer, ó, informa a ação, vai lá e age. Vai lá e age. Ah, vai ser perfeito? Não, mas é dentro do processo que a gente busca a perfeição. É fazendo, fazendo, fazendo. E aí eu te convoco e te estivo. O que você vai fazer de melhor a partir de agora com essas informações? Coloque em prática. E mais uma vez, quer maior aperfeiçoamento? Aprofunda o teu conhecimento. Entre em contato com alguém que vai te ajudar a desenvolver. Para de ficar fazendo economia porca. Para de achar que você não tem condições. Senta, negocia, estuda, faz algum projeto e venha viver coisas que você não vai ver por aqui. Tá? Porque as situações com a reprogramação comportamental positiva, ela é para todos, mas não é para qualquer um. E aí quando você começa a entender isso e os ajustes que você fará na tua vida, vai trazer ganhos significativos. Tá claro? Então eu desejo para você uma semana mais do que abençoada, um dia mais do que abençoado, e lembra, Deus já de graça nos abençoa. Agora faz o teu papel. Tá? Então, se está passando por uma situação extremamente desafiadora, aceita o que é que você não conseguiu aprender ainda, ajusta o que você percebeu, levanta, toma um banho, muda o rosto, maqueia, faz a barba e faz o teu melhor que você tem que fazer agora. E depois você me conta se a sua vida não começou a melhorar por causa da tua ação. A inação ela destrói, a ação é que te salva. Tá bom? Um beijo no coração. Façamos uma excelente semana e amanhã a gente está por aí estudando, se divertindo e compartilhando essas informações para que a gente possa construir uma humanidade cada vez melhor através de nós. É esse que é o caminho. Quanto mais eu melhoro, mais o meu redor melhora. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.